Muito bem, muito bem. Mais uma vez aqui, meus irmãos, a paz do Senhor. Oi. Mais um domingo na nossa Escola Bíblica Dominical, diretamente da Assembleia de Deus em Piripiri, Missão Comadésima, para ministrarmos a nossa última lição de 2019. Nós estamos falamos durante 13 lições sobre o tema Governo Divino em Mãos Humanas. Isso tudo baseado no livro de 1º e 2º Samuel, certo? E o que nós estamos aprendendo em todo esse percurso é a história da vida de Samuel, de Davi, e agora nós chegamos à última lição, que tem como título exatamente a velhice de Davi. O Davi agora, depois de 40 anos reinando sobre Israel e Judá, está envelhecido, está cansado, lutou bastante. E aí você poderia me dizer, mas irmão, eu fiz os cálculos e percebi que Davi era novo, porque ele começou a reinar com 30 anos, reinou 40, matematicamente ele tinha o quê? 70 anos. Hoje, um homem de 70 anos ainda está duro, né? Não era para estar tão debilitado como já estava Davi. Só que naquelas circunstâncias, naquele espaço de tempo ali de Israel, um homem de 70 anos já estava bem debilitado. Prova disso é que o próprio salmista vai nos instruir dizendo o seguinte: é dado o homem viver 70 anos, o que passa disso é o quê? Canseira e fadiga, né? Hoje, um homem de 70 anos, a medicina já avançou muito, mas muito provavelmente ele já está à base de pelo menos 2 remédios de uso contínuo. Um homem de 70 anos, a não ser que ele tenha sido um homem que se preocupou bastante com a saúde ao longo da vida. Mas geralmente você chega na casa aí dos 60, 70 anos, com algumas sequelazinhas já, trazendo alguns pesos da idade, já fazendo uso de alguns remédios, né? E apesar da medicina ter avançado bastante para fornecer, inclusive, qualidade de vida, que é o que nós vamos ver também na lição. A lição de hoje ela é muito instrutiva, irmãos, porque ela também vai fazer uma espécie de definição sobre a velhice, tanto do ponto de vista bíblico, como do ponto de vista social como um todo. Há necessidade de todos aqueles, né, que já estão caminhando para uma aposentadoria, que cada vez está mais difícil, né? Mas aqueles que, quem sabe, conseguirão se aposentar, de pensar sobre o que eu vou fazer depois, né? É fato que muitas pessoas assim já meio idosas, quando entram para a aposentadoria, que perdem aquele ritmo de trabalho, ficam muito debilitadas facilmente. Você percebe que parece que 2 anos ou 1 ano passou 3, 4, porque a pessoa perdeu aquele ritmo, e aí vai definhando. Por isso que é importante, depois da aposentadoria, você ter um plano para o que eu vou fazer depois. A velhice, o próprio texto bíblico, ele nos orienta que aquele que está direcionado pelo Espírito do Senhor, na velhice dará fruto. Ou seja, cabelos brancos, uma vida que foi muito fadigada pelas lutas, não significa improdutividade para o reino de Deus, não. Ou só quem ganha vida para Jesus, ganha almas para o reino de Cristo, é pessoas novas? Não, de modo nenhum. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu quero trazer um testemunho. Nós participamos, eu até menos, não estou tão envolvido ainda, de um programa, de um movimento que chama Modo U, né? Que ele, inclusive, ele está em toda a América Latina, e ele foi idealizado aqui na América Latina por um professor chamado de professor Daniel. Ele é da Bolívia, ele é um professor universitário. Ele é um homem já de quase 70 anos, e um amigo muito querido meu que teve lá com ele, diz que é um ganhador de alma nato. Ele chega dentro da universidade e dá as palestras, e ao final ele faz um apelo. Ele está em alguma reunião com algumas pessoas ali, ele conversa, fala um pouco do amor de Cristo, e
humildemente e facilmente ele consegue chegar e dizer: olha, eu não posso deixar de fazer um convite especial para você. Vocês querem Jesus? Então assim, um homem ganhador de almas nato. Esse amigo meu é um homem de 30 e poucos anos, 38 anos, modo U. Modo U. E aí o que acontece? Ele disse que ficou impressionado. Ele disse: olha, eu fiquei constrangido, porque ele não perde uma oportunidade de fazer um convite ao reino de Deus. Eu poderia usar o meu pastor, que eu não posso enquadrá-lo ainda nos termos idoso, mas é impressionante. Não sei se vocês são observadores nesse ponto, mas eu acredito que ele vai ser na idade mais avançada. Aí é que ele vai estar fazendo isso mesmo. Quando ele fica ali fora, e quem quer que passe, pessoas talvez mais propensas ao evangelho ou não, ele diz: bora assistir o culto? Você quem já presenciou isso? Ou meu amigo, vem assistir o culto? Né? Então assim, essa facilidade, que eu digo para você, não é todo mundo que tem não. Se você botar ali e dizer: bora fazer um teste aqui com alguns, acho que vai passar muita gente, o cara vai ficar olhando: não, isso aí não, isso aí não. Então assim, ele tem uma liberdade para fazer isso e convidar. Então tem que haver esse desejo nosso de levar pessoas a Cristo desde pequeno até na idade, porque para o reino de Deus não existe plano de aposentadoria. Né? A aposentadoria é quando o Senhor chama para estar com Ele. Aí se aposentou, aí foi para o céu de glória, aí vai ficar lá no seio de Abraão, vai lá ficar com o Senhor, desfrutando. Enquanto estiver aqui, é dando frutos. Amém? Então a lição de número 13 vai falar exatamente sobre a velhice de Davi. E na lição de hoje, já eu faço as leituras iniciais, nós estaremos divididos em uma introdução, que a gente vai falar sobre esses aspectos, tanto teológico como aspectos da vida comum, não é? Do dia a dia sobre a velhice. Vamos falar sobre uma visão geral sobre a velhice, também vamos tratar sobre problemas da velhice, ou seja, existem decisões, existem comportamentos que nós devemos ter enquanto ainda temos vigor, para não adiarmos decisões, porque às vezes essas decisões são mais complicadas quando chega a velhice para você tomar. Já não tem tanto vigor, às vezes não é tão respeitado, então a gente precisa ter esse posicionamento ainda em vida, com vigor para dar os direcionamentos corretos. E por fim, as palavras finais de Davi. O escritor do livro de Samuel, ele deixa claro que quando ele diz as palavras finais de Davi, a expressão que é utilizada é uma expressão muito utilizada para a palavra inspirada por Deus. Então o que Davi fala, na realidade não são palavras de despedida qualquer, mas palavras proféticas mesmo, inspiradas por Deus, e nós vamos ver isso no texto da leitura bíblica em classe. Você vai ver que Davi, ele faz uma profecia acerca daquilo que viria, que se cumpre no Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias tão esperado. E nós, por fim, nós teremos uma conclusão. Amém? Então vamos lá. Eu quero convidar os irmãos a ler em uma só voz o texto, o título da lição de hoje. Vamos juntos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O texto áureo, vamos juntos. Contudo, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer Segunda Samuel. Olha a verdade prática, vamos juntos? Que verdade preciosa. E eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica. Vamos fazer uma leitura alternada e participativa. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo versículo e assim por diante. Diz assim o texto, 2 Samuel, na realidade. Quando a gente fala segunda, a gente está falando para epístola, cartas. Segundo, eu estou fazendo uma referência ao livro. Então, 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Tá? 23, capítulo 23, versículo de 1 a 7. Diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Davi, filho de Jessé, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave
em salmos de Israel. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. O 5, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação, todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de arte de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Esse é o texto que vai dar base aos comentários da lição de hoje, como eu lhe disse. E aí eu quero começar a aula fazendo essa introdução necessária, exatamente a respeito da velhice. A velhice é fato. E talvez, como nós estamos num contexto, um contexto ocidental, e o contexto ocidental ele é muito complicado porque, exatamente por tudo que a gente construiu, no sentido de conquistas até, que muitas delas são importantes sim, mas se perdeu muito a questão nesse afã de liberdade, é isso que eu quero dizer, nessa conquista necessária de liberdade que todos lutam e trabalham por liberdade. Esse trabalho individual que às vezes o homem, a mulher, de modo geral, desejam. É fato que desde muito pequeno a criança quer ser livre, né? Quer ter seus desejos realizados à sua própria maneira. E nós, ocidentais, temos muita dificuldade em nos submeter à autoridade. De modo que nós hoje olhamos para o idoso, para o velho, como um termo pejorativo. Hoje, infelizmente, nós encaramos o idoso, o velho, mais como um peso do que como alguém digno de ser honrado. E é difícil você lidar com essas questões porque nós estamos numa cultura ocidental e lemos um livro que tem os conceitos e os princípios orientais, que é o quê? A Bíblia. A Bíblia, você vai ver toda a comunidade de Israel sempre dizendo: jovem, se submeta aos mais velhos. Honre aqueles que têm os cabelos brancos. Para você ter uma ideia, se você ler a Bíblia com muita verdade, com muita ênfase, você vai perceber que dentro do conceito bíblico, a Bíblia geralmente trata o jovem como um tolo, como alguém que precisa de limites, porque senão ele faz bobagem. Alguém que, se você não tiver com a rédea curta, ele vai enveredar pelos caminhos da precipitação, que precisa de conselhos e mais conselhos, e precisa estar guardado ali pela uma orientação. Se você perceber, principalmente Paulo escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, ele vai deixar claro que o jovem é alguém, não no termo tolo, como alguém que não tem conhecimento pleno, mas no sentido de precipitado, alguém que toma decisões, que se estressa com muita facilidade. Você vai ver menino de 15 anos extremamente estressado hoje, gente. Isso foi que você viveu, criança, para você estar estressado desse tanto. Que foi? Né? Perdeu o quê? Então assim, você vai e pegue uma criança hoje e coloque para ela assistir uma um canal de streaming, por exemplo, Netflix, ou Amazon Prime, ou até mesmo YouTube. Deixa a internet rodar um pouquinho, como ele já fica estressado. Ou não é? Não espera nada. Quisera eles saberem que para trocar um canal, você precisava levantar, ir lá e mudava. Aí ficava passando as coisinhas assim. E aí você pegava e mandava, vai outro lá para fora, girar a antena, tá bom, não mexe não. Diz, mas se eu não mexer, eu não assisto, mas fica aí, né? Então assim, nunca vão saber o que é isso, nunca vão saber o que é uma internet de escada, né? Que é aquela tribulação para você conectar. Então assim, hoje o pessoal quer tudo para ontem. Eu estava colocando o Asaf para assistir,
Eu achei fascinante que na hora que começou a subir as letrinhas, ele, pai, acabou. E aí, assim, automaticamente o outro já inicia, né? Leva alguns segundos para o outro episódio já passar. Eu digo, rapaz, não dá para ter uma calmazinha aí, não. Então, assim, o que eu quero dizer, hoje nós temos jovens muito precipitados, muito ansiosos, muito desejosos de conquistar, de conseguir, de ter liberdade, inclusive, que tem muita dificuldade em se submeter à autoridade, inclusive até a autoridade eclesiástica, porque, meu querido, todos nós estamos sob a autoridade de alguém. Não existe ninguém que toma decisão pela sua própria cabeça. E ainda digo mais, quanto mais poder de decisão você tem, mais passivo à crítica você está. E é fato, prego que se destaca, toma o quê? Martelada, gente. É martelada, ou não? Você olha, hoje é porque a gente tem cadeira aqui, a cadeira é plástica, mas quando antigamente a igreja era o bancozinho, rasgava na roupa e disse, olha, tá pegando um prego. Aí o cabo vinha com um martelozinho, ó, tome, vai pro seu lugar. Né? Então assim, é fato, quando você começa a se destacar em alguma área, as críticas vêm. Você não quer ser criticado, fique no anonimato. Né? E talvez ainda te critique, olha, não faz nada. Não, mas também se for para ser como fulano, que já morreu, não tem. Então assim, não adianta, sempre tem a crítica, a dificuldade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar que a cultura é diferente entre o que nós vivemos e o que a Bíblia nos ensina. Eu aprendi muito cedo que um púlpito, ele deve ter cabelos brancos e cabelos pretos. O que isso significa? Que o povo, quando está sentado, ele olha para um púlpito e vê homens com cabelos brancos, ele diz, ali tem homens com experiência, porque a sabedoria, irmãos, ela é fruto de conhecimento e de vivência, experiência. Não existem, você não vai aprender tudo lendo. Eu vou saber como é a vida todinha se eu ler um livro, como é a vida do ser humano. Não vai, porque existem situações que ninguém consegue retratar. Ela é fruto de experiência. Você quebra a cara e diz, agora eu não vou mais por aí não. Não, agora eu estou ligado. Você pode receber 300 conselhos. Não faça. Aí você teima e faz. Eu disse, não era para fazer não, mas teimei, né? Agora eu sei que não é para fazer. Então o fato, alguém vai olhar e vai dizer assim, ali tem homens com experiência. E tem cabelos pretos. Assim como tem experiência, também tem homens com vigor para levar adiante a igreja, para passar por cima de algumas dificuldades que às vezes aqueles que têm mais experiência já não têm tanto vigor físico para fazer. Embora eu diria hoje que os jovens de modo geral, e eu retrato aqui grandes exceções porque nós somos privilegiados com alguns jovens que nós temos aqui, mas geralmente, via de regra, os jovens estão deixando a desejar. Tem senhor, homens mais idosos que botam muito jovem no bolso, assim, com muita facilidade. Porque parece que perderam um pouco do direcionamento, daquele desejo de fazer, de não enxergar a dificuldade. Eu lembro que a gente sempre morou ali no bairro Paciência. E quando nos deslocávamos para a sede, na época não tinha transporte não. Era ou a pé ou de bicicleta. Hoje, não, de pé eu não vou não. Eu pegava carona, né, a gente dava o nosso jeito. E você via que a sexta-feira era lotado. Os irmãos vinham, davam-se o seu jeito. Né? Hoje, não, se não vier me pegar, eu não vou não. Não, é longe demais. Se for para caminhar, eu não vou não. Passa lá em casa. Não existia isso. Eu lembro da minha avó, que Deus a tenha, que a minha avó via ali das mediações ali do famoso posto São Francisco para a sede a pé. Saía cedinho ali, ó. Não esperava ninguém não e via e estava cedo na igreja. Então assim, hoje parece que nós colocamos mais dificuldades para que as coisas aconteçam. Parece que a gente perdeu o vigor. Eu lembro, e aí eu digo, hoje os jovens cansam com facilidade, mas eu sou da época em que você assistia a escola bíblica dominical de manhã, ia para casa, voltava 2 horas no pingo do sol da tarde, ensaiava. Você chegava pedindo a morte na igreja. Aí você pegava e dizia assim, e aí a igreja toda no ar-condicionado. Que ar-condicionado era um ventilador aqui, outro acolá. Você ficava se abanando mesmo, né? Orava, chega às vezes até cochilava, porque não cochilava, desmaiava do calor que vinha. Ensaiava, terminou, vai para casa? Que história. Ou tinha oração, ou tinha algum ensaio, ou tinha um evangelismo da mocidade. Né? E aí ia.
E aí, que hora que terminava? 5 e pouquinho, corria para casa, às vezes a pé ou de bicicleta, para voltar para o culto em seguida, e todo mundo ainda queria ir para casa da irmã Mariazinha conversar até mais tarde. Então assim, hoje o pessoal mole, né? Então a gente precisa desse vigor. Mas enfim, eu só quero relatar, e eu não falo isso com saudosismo, eu falo isso como exemplo de vigor, que a gente precisa ter esse vigor, esse desejo de servir, de estar junto, de estar envolvido no reino de Deus. E aí o comentador da lição, ele vai falar sobre experiência e maturidade. Então eu costumo de colocar e pontuar que a sabedoria ela é fruto disso, de vivência e de conhecimento. E aí é importante que a gente diga que as escrituras não tratam a velhice como uma espécie de maldição. Pelo contrário, ele vê como alguém que é instruído em sabedoria. De modo que para o conceito bíblico, o presbítero não era qualquer um. O presbítero eram homens que tinham cabelos brancos, homens já idosos. Então, por isso que eu estou deixando os meus ficarem mais brancos, é para justificar a função. Mas o fato é, porque eram homens maduros, eram homens experientes, eram homens que não caminhavam pelo caminho da precipitação, mas tinham uma palavra de conselho pronta, uma instrução das escrituras para alimentar o povo. Isso é um fato importante para a gente registrar. Agora, também é um fato que nós precisamos entender aqui, aí eu tiro um pouco do aspecto teológico e entro mais no aspecto físico, que a qualidade do tempo que você vai ter de velhice vai depender muito de como você tem vivido a sua vida na juventude. Por quê? Eu até falava com os amigos esses dias, falando, né, que às vezes a gente adia exercício físico, né? Você vai em qualquer médico, é impressionante. Até eu penso que os médicos têm uma sociedade com dono de academia, porque todos eles vão dizer assim, pratique um exercício físico, faça exercício físico. Mas é fato que nós caminhamos para o sedentarismo. É como eu lhes disse, para trocar um canal de televisão antigamente, você tinha que levantar e ir até lá. Hoje, só com um controlezinho, com as pernas cruzadas, você troca, vira, configura, não precisa se deslocar para nada. Quase todo mundo tinha uma bicicleta em casa e fazia algum percurso de bicicleta, ou dava uma caminhada, fazia alguma coisa do gênero. Hoje, raramente alguém faz isso ainda, né? A maioria anda ou de algum transporte para se deslocar, então caminha muito pouco, né? Se desloca muito pouco. E fato que os médicos já entenderam que precisam aconselhar os seus pacientes a ter uma vida de exercício físico de rotina. Por quê? É importante que a gente faça isso, irmãos, enquanto ainda é sugestão. Porque vai chegar um dia que vai ser obrigado. Ou você faz, ou você está acima do peso, ou você já está trazendo problema para as suas articulações, e trazendo uma série de problemas, como muitos têm desenvolvido. Colesterol alto, têm desenvolvido diabetes, têm desenvolvido uma série de transtornos que podem tornar a velhice mais desconfortável. Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, a qualidade da sua velhice é determinada enquanto você tem força e vigor. Qual é o problema? Que quando a gente é novo, a gente acha que pode tudo, né? E às vezes não leva uma vida mais cautelosa. Outro ponto que eu quero destacar é o fato de que, ao se aposentar, ou todo mundo, na realidade, o fato é que eu recomendo isso para todo mundo, precisa de um projeto de vida. Eu preciso saber para onde é que eu estou indo. Às vezes a gente diz, não, mas Deus está me direcionando. Cuidado, não vai botar culpa em Deus para tudo, não. Você precisa de um projeto de vida. E pode ser feito com oração mesmo, buscando a Deus em oração. Aonde é que eu quero chegar? Qual é a minha intenção? Para que eu estou arrecadando tanto? Para que eu tenho trabalhado tanto? Qual é o meu projeto de vida? É fato que nós estamos no final do ano e eu quero sugerir isso para você no próximo ano. Qual é o meu projeto de vida? O que eu desejo fazer? Por onde eu quero caminhar? Como é que eu posso servir melhor o reino de Deus? Como é que eu posso servir melhor as pessoas? Que nível de instrução eu quero buscar para a minha própria vida? E quando chegar o dia de uma aposentadoria, o que é que eu vou fazer depois? Existe um programa, a minha esposa ela trabalha num tribunal de contas, e lá eles têm essa preocupação. Por quê? E eu acho que é a mesma coisa que o pastor enfrenta também no seu trabalho. Muitos funcionários já extremamente idosos, mas que não querem sair do serviço para aposentar de jeito nenhum, porque muitos não sabem o que vai fazer depois. Já não consegue mais ser produtivo no trabalho, mas a ida e a volta do trabalho é algo terapêutico. Só que aí, como todo órgão, os órgãos querem
que a pessoa saia porque quer trocar por pessoas mais produtivas, mais hábeis. Muitos têm uma extrema dificuldade com tecnologia, é o que você vai encontrar no estado do Piauí. Muita gente não quer se aposentar, mas vocês vai nesses órgãos, está cheio de pessoas muito idosas que têm pouquíssima habilidade com computação. E hoje tudo é feito via sistema, então atrasa muito o processo. Muitos deles estão ali, têm uma experiência enorme, mas não sabem como fazer aqueles programas rodarem, as coisas acontecerem. Mas muitos não caminham pela aposentadoria porque não sabem o que fazer depois. Não sabem o que pode fazer. E aí ela trabalha com essa parte de qualidade de vida, e instruindo o pessoal a construir, antes de se aposentar, algo para fazer. O que eu vou fazer depois? Às vezes muitos abrem um negócio ou envereda por alguma coisa. Porque se aposentar ou envelhecer não é um sinônimo de que joga fora, não. É algo que você pode ser produtivo, como nós já dissemos. No reino de Deus, especialmente também. Envelheceu não é um joga fora, pelo contrário, pode ser útil. Um jovem pode, um idoso, um velho pode perfeitamente liderar um departamento, pode engajar um trabalho social. Eu acho muito lindo o que acontece na igreja em Teresina. Lá tem um conjunto chamado de Oliveiras Verdes. É só o pessoal da terceira idade. Mas são mais ativos do que muitos jovens. Se reúnem direto, o conjunto é lotado. Tá? Eles fazem os cultos deles lá, tem um dia de culto para eles lá, e convidam gente, e vão visitar outros. Eu digo, rapaz, estão botando muita gente no bolso. Então assim, não significa improdutividade trabalhar ou estar envolvido no reino de Deus. Você pode se envolver e trabalhar com isso. Aí eu quero citar uma frase do Dr. Miles Monroe. Ele diz que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. É uma vida que você não sabe para onde você está indo. E eu acho interessante a analogia que ele faz, quando ele diz, onde estão os maiores centros de riquezas do mundo? Onde está o local mais rico do mundo? Onde é? E aí ele começa discutindo que o local mais rico do mundo não é a casa da moeda. Não é aonde está o depósito de ouro da humanidade. Não é as minas de diamante ou minas ou poços de petróleo. Esses não são os lugares mais ricos do mundo. E aí ele encerra a sua reflexão dizendo que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Por quê? Cheio de coisas que não foram feitas, sonhos que não foram concretizados. Muita gente queria escrever belíssimos poemas, livros, queria desenvolver grandes projetos para ajudar a humanidade, mas se envolveu com tanta coisa que não realizou nada, que não fez nada, que não produziu, e levou grandes sonhos para o cemitério. Viveu sem colocar para fora tudo aquilo que era necessário fazer, a contribuição com a sociedade, a contribuição com o mundo. Deixou legado, como nós já pregamos aqui no culto da família. O que eu estou deixando para uma outra geração? Isso não significa que você deixou um império, mas às vezes você deixou um exemplo que 100 anos depois o pessoal vai estar citando ao seu modo de vida, ou como você caminhou com Deus. Então isso são coisas importantes que nós devemos pensar, porque eu até fiz uma brincadeira no grupo da igreja, pegando umas fotos através de um aplicativo e envelhecendo. E os meninos riram, os acharam bons, né? Porque o cabo fica mais bonito, né, quando vai ficando mais velho, né? Vai ficando cansado e tudo mais. E a intenção ali não era nem destacar se vai ficar bonito ou se vai ficar feio. Era dizer que inevitavelmente a velhice vai chegar para todos. Está aí uma coisa que você não vai se esconder. Se Jesus não voltar para todo mundo ou para você, todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. E o fato é que a nossa maior preocupação não deve ser simplesmente a beleza exterior, a estética, porque vai envelhecer. Não interessa o quanto que você é bonito hoje, lindão, você vai envelhecer. E a sua beleza, aí como diz que a beleza, né, não devem ser simplesmente os adereços físicos, mas ter beleza na simplicidade, na beleza nas cãs, nos cabelos brancos, de uma vida bem vivida para a glória de Deus. E isso que eu queria destacar. E aí eu quero falar aqui, para não perdermos tanto tempo, sobre uma visão geral sobre velhice, as concepções antigas e modernas. A maioria dos escritores, e aqui o comentador ele cita um escritor egípcio, um filósofo egípcio, e cita um famoso escritor inglês, William Shakespeare. E todos eles têm uma péssima visão acerca da velhice. Por quê? A velhice é também dependência, né? E é muito estranho porque é como se você voltasse a uma situação de recém-nascido, de dependência.
e em algum momento tira muito a dignidade, especialmente quando você caminha com idosos que já estão acamados, né, que já não conseguem fazer aquilo que é básico de independência. Isso diminui muito o ser humano, deixa o ser humano de muita dificuldade, porque não há coisa mais bela, irmãos, do que a possibilidade de se locomover. Você só vai saber ou sentir falta da habilidade de se locomover quando você tiver alguma limitação nesse sentido. Ou quebre uma perna, fique ruim, para você ver como você disse, rapaz, eu devia iniciar o meu dia agradecendo por estar vivo e por poder me locomover e ir para onde eu quero, né? Porque coisa ruim é você perder essa possibilidade de locomoção, porque você passa agora a depender da mão dos outros. Me leva, me traz. Já não é quando você quer, é quando alguém tem tempo para lhe levar, né? E aí às vezes o idoso sofre muito, porque a maioria do pessoal tem uma vida extremamente ocupada. Então fica o idoso dependendo, meu filho, eu quero ir no centro, eu quero resolver umas coisas, não posso, semana que vem. Então já não faz quando quer. E são coisas que a gente precisa entender, ter esse cuidado, irmãos. Principalmente quem está com idoso em casa. Dê a dignidade necessária, né? Porque ali às vezes está privado de independência. Então assim, isso é delicado. É honrar quem um dia fez de tudo para estar com você. Nós temos um péssimo hábito, aí eu falo dos ocidentais de modo geral, com grandes casos de maus tratos de idosos. Prova disso é que hoje nós temos uma delegacia do idoso. Isso é um absurdo. Porque quem está maltratando, na maioria dos casos, não são pessoas externas que não conviveram. São pessoas de dentro. São familiares. Alguém que aquela pessoa cuidou, zelou, alimentou. Então assim, a gente precisa ter essa percepção. A gente precisa tratar com mais carinho aqueles que já viveram mais do que a gente, embora você não conheça, porque às vezes a gente tem essa bendita pressa, né? Tá numa fila, o brasileiro adora fila, né? Aí o idoso que já viveu mais que você, lá vem os velhinhos com 60 anos tomar a fila todinha, né? Mas você tem que pensar, Uhum. Sem essa. Mas o fato é porque a gente tem pouquíssima empatia de saber que um dia vai ser a gente ali na marchazinha lenta, que Deus nos guarde ou que volte logo. Mas o fato é, eu vou pedir para vocês pegarem o microfone. Não, é porque sem o áudio. De uma mulher, né? Vi uma reportagem de uma mulher que ela estava entrevistando num aniversário, um senhor que fez 100 anos. Aí ela falou com o nome dele, né? Seu fulano, qual é o segredo para chegar aos 100 anos? Ele disse, é só não morrer. Filho da mãe doce. Não morra não que chega nos 100 anos ligeiro. Mas o fato é... E é muito interessante você ver uma pessoa chegar aos 100 anos com esse espírito, né, de ainda ter essas respostas prontas e tudo mais. Mas o fato é que a gente precisa ser tolerante com essas situações. Porque ali vai ser a gente. Em algum momento será um de nós. Se Jesus Cristo não voltar, a gente precisa ter esse discernimento. E aí, assim, eu quero destacar ainda, eu tive a oportunidade de ir a uma palestra do colégio da minha filha com um especialista em educação infantil. Ele chama Rossandro Killer. Não sei pronunciar o sobrenome dele, mas é mais ou menos isso. E eu achei fascinante que ele narra uma história da sua própria vida. Ele meio que parou a vida por um tempo para cuidar do seu avô de 92 anos. E o avô, né, era um avô muito brincalhão. E de modo que ele era o neto que cuidava, parou a vida, foi morar com o avô. E o avô já estava acamado, já não tinha muita possibilidade de locomoção, mas muito lúcido, ainda falava, né? E geralmente quando vinha alguém de fora, tipo um sobrinho, esse pessoal, pergunta, e aí, vô, como é que você está? Aí ele esperava o Rossandro sair e dizia, meu filho, estão me maltratando aqui demais. Aí ele disse que ficava na sala só escutando. Meu filho, nunca me dão carne, me dão uma papa velha para comer, parece uma prisão.
Meu filho, no final da tarde, eles me dão um banho de mangueira, corre horrível, estão para me matar. Né? E ainda me botam para dormir no meio do mato. Aí, meu amigo, ele terminou de relatar, o parente lá disse: ó, Sandro, rapaz, vocês estão fazendo isso com o vovô? Que é isso, rapaz? Aí começou uma confusão, né? Aí ele disse: rapaz, deixa eu te explicar. Deixa eu te mostrar aqui a comida que ele come. Era uma papa, não tinha mais dentadura, passava no liquidificador, né? O banho de mangueira que ele disse que dava era porque ele não tinha mais condição de banhar, sentava ele naquela cadeirinha de banho, né, de acamado, e inevitavelmente precisava do banho de mangueira, né? Mas ele relatando parecia uma coisa absurda. E no meio do mato, o que eles fizeram? Para dar uma melhor qualidade de vida a ele, fizeram um jardim de inverno. Aí ele dormia próximo do jardim de inverno. Só que ele via o mato e disse: não, me bota para dormir no meio do mato. Então assim, ele conta isso, o pessoal bola de rir da situação, mas assim, já não tinha tanto discernimento do que eram as coisas. Mas aí no final de toda essa colocação, ele fez uma indagação que mexeu comigo. Ele disse: olha, agora eu quero lhes perguntar, pais que aqui estão, os filhos que vocês estão criando, serão capazes de fazer isso por vocês? Cuidar de vocês? Ou serão os primeiros a colocar numa casa de repouso e tchau, vou ver você quando dá? Por quê? Aí ele faz uma analogia sobre como era a criação de antigamente e a criação de hoje. E aí para nós pais isso é extremamente importante, porque eu não sei vocês, mas eu nunca foi me perguntado muito, a minha mãe está aqui, graças a Deus por isso, a minha opinião sobre algumas coisas. Meu filhinho quer isso, quer. Meu bebezinho lindinho quer isso, quer. Não, é o que tem, né? Tá aqui, ó, isso aqui que tem, acabou. Coma que você não vai dar trabalho não. A gente come o que tem no prato, acabou. E hoje a criação está meio diferente, não está não? Minha bebezinha quer o que? Meu filho quer sentar aonde? O que é que meu filho quer? Não é? Então assim, ele até cita uma história que era fascinante, né? Antigamente ele falava assim: olha, você comprava um frango para a família, a melhor parte era para os pais, né? Aí ele disse: olha, passei a minha vida toda lidando com a pior parte do frango. Quando chegou a minha vez, já tinha mudado, agora a melhor parte é para o filho. Então eu continuei com a pior parte também, porque hoje o pessoal pega e tira a melhor parte e é para o filho, né? O pai é que se sobrar é que ele come. Ele disse: rapaz, fato, achava bom, achando ruim, era depois que o pai tirava a melhor parte, o pai comia. Aí o que sobrava ficava para os filhos. Aí ele disse que pegou bem a fase de transição, então continuou sempre com a pior parte do frango para lidar. Então, esse tipo de situação a gente precisa prever, porque a velhice, irmãos, e nós temos que criar pessoas empáticas, capazes de cuidar de outros na velhice. E não encarar aquele que cuidou tanto dele como algo a ser dispensado, a ser direcionado, abandonado, né? Então a gente precisa internalizar esses valores de criação, né? De cuidado, de amor, de altruísmo pelo outro. Tá bom? Só um micro... Muito obrigado. Tá bom, irmã. Eu vou fazer um balcão lá atrás para me abrigar esses velhos que bebem cachaça, que vai entrar na calçada é assim, sabe? Sei. Aí ontem chegou um que é assim perturbado, aí eu com a lixa, você pega na serra atualmente. Ele foi para mim fazer o serviço, né? Aí ele dou janta, aí quando dá não, ele vai embora. Aí eu disse: ainda não, podia andar bem limpinho, cheirosinho, sempre eu digo para ele, né? Mas sempre vem essas pessoas lá em casa. E a minha irmã fica dizendo: minha irmã, deixa disso. Digo: dou comida e dou banho se quiser. Meu coração é assim, né? Aí tem uma idosa também, o Wilson leva no braço para me banhar, torna a trazer, assim como um bebezinho, sabe? Sei. Aí a menina fica dizendo: eu digo: menina, será que quando eu ficar velha vocês fazem assim comigo? Que negócio terrível. Mas o fato é a gente tem que ter essa preocupação de gerar no coração daqueles, porque inevitavelmente, irmãos, nós vamos envelhecer e a gente precisa ter essa preocupação, né, de pessoas que são capazes de cuidar, de ter amor, de zelo, né? Enfim, e a concepção bíblica, você vai ver casos, por exemplo, como Matusalém,
foi o homem que mais viveu. A Bíblia registra que ele viveu 969 anos, né? É muito tempo. Acredita-se que sim, a maioria diz que sim. Porque assim, a contagem meio que não mudou, mas assim, eram tempos muito restritos, né? Era uma qualidade de vida diferente, era mais aqueles mais iniciais. Alguns estudiosos discordam, dizem que não, outros dizem que sim, que viveu-se esse tempo todo mesmo. Mas o fato é que a ideia de Deus na concepção do homem era que a morte não chegasse. Era um máximo de tempo de relacionamento. Só que ele foi percebendo que o homem era dado ao pecado, então era necessário encurtar, porque quanto mais vivia, mais pecado o homem acumulava e mais distante de Deus ele queria viver. Então até para que ele pudesse salvar a sua própria alma, né, que é como diz o texto, né, se Deus não abreviasse os tempos, né, quem iria se salvar? Como é que se chegaria? Miseris queima. Muito bem, deixa eu correr aqui, que o Moel me aperreou agora. Mas assim, já falei de muita coisa, eu quero voltar agora para a parte de Davi. Então você vai ter homens como Moisés, também viveu bastante, mas você vai ver homens como Isaac, que viveu razoável, um razoável número de tempos, mas uma velhice muito problemática. Diz que Isaac já não conseguia enxergar direito, né? Já tinha dificuldade com visão. Então, é traços da velhice, as limitações dos sentidos. E aí eu quero me deter agora para as situações dos problemas na velhice de Davi. A velhice de Davi, ela foi um pouco desgastante, por assim dizer, porque ele teve que lidar com alguns problemas. Chegou um momento que ele não conseguia mais manter aquecido o seu próprio corpo. É quando é instruído, eles dão os seus servos, colocam Abisag para dormir com ele, né? Que era a filha de Agite, na intenção de aquecê-lo. Ele nem casa com essa mulher, ele não chega nem a ter relações com essa mulher, era simplesmente alguém que dormia com ele ali, para mantê-lo aquecido. E o que é interessante colocar, e eu achei interessante aqui, o comentador citando um texto de Eclesiastes, instruindo que o vigor do jovem, o vigor daquele que pode servir a Deus, é no momento de juventude. É fato que o idoso ele não é descartado do reino de Deus, ele pode ser muito produtivo sim no reino de Deus. Mas a força, o nosso melhor tempo, é quando nós temos força e vigor para trabalhar para o reino de Deus. E muitas vezes nós queremos adiar. Não, quando eu melhorar de vida eu sirvo mais o reino de Deus. Não, quando eu me formar eu sirvo o reino de Deus. E sempre nós vamos adiando. Quando que na realidade deveríamos servir com o nosso melhor tempo, com o nosso melhor força, com o nosso melhor vigor. Né? A instrução bíblica nos mostra que Davi serviu a Deus com o melhor da sua juventude. Para não chegar na velhice e ter arrependimentos. Eu poderia ter servido mais. Eclesiastes, e aí o comentador usa exatamente o texto lá de Eclesiastes 12. Quando ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os maus tempos, os maus dias em que venha dizer, não tive neles contentamento. O que ele está dizendo? Uma vida bem vivida é uma vida vivida na presença de Deus. Uma vida que traz orgulho na velhice é lembrar do que foi feito em prol do reino de Deus. Depois de já velho, às vezes já cansado de se balançando numa rede, dizendo assim, olha, tantas vidas eu ganhei para Jesus. Olha como eu pregava, como eu cuidei de gente, como trabalhos foram feitos através do empenho dessa mão. O reino de Deus aumentou, cresceu a partir daquilo, do vigor que Deus me deu para levar à frente o seu trabalho. E não podendo lamentar, só eu devia ter servido mais. Eu devia ter feito mais e não fiz. Gastei minha vida toda buscando o meu próprio prazer e não tive condições de servir o reino de Deus como eu gostaria. Mas Davi ainda teve um problema na velhice, além disso, foi com um filho rebelde. E o filho em questão aqui é um Adonias. Né? Não tem nada a ver comigo não, viu? Mas Adonias, é interessante dizer, para você ver como às vezes a criação ela é problemática. O texto bíblico, quando trata sobre Adonias, retrata ele como um jovem belo, um jovem promissor. Ele era o quarto na linha de sucessão do trono. Era um candidato legal ao trono. E ele teve uma convivência com o pai, onde Davi nunca recriminou esse jovem em nada. Me diga, é possível a gente criar alguém sem dizer não? De jeito nenhum.
O fato é que Adonias não recebeu, não, de modo nenhum. E como ele era o sucessor natural do trono, ele viu Davi já debilitado, ele disse, se papai tivesse bem, eu seria o rei naturalmente, eu sou o sucessor legal do trono. Então ele chamou alguns dos seus mais próximos ali e se declarou rei, constituiu pessoas para correr na frente dele, fez todo aquele ritual que um rei teria. Só que Davi tinha feito uma promessa à esposa que foi de Uria, Betseba, que o seu filho reinaria em seu lugar. E Natã, junto com o Zadok, foram até Davi e disse, Davi, lembra-te da promessa que tu fez. E aí Davi teve que tomar posição já acamado. O texto leva a entender que Davi não teve condições de se levantar para ir lá para a coroação do seu filho. Ele pega e traz instruções. Ele diz, olha, pois faça o seguinte. Já que Adonias se declarou rei, e ele não será rei, eu quero que você pegue a minha mula, que só quem anda sou eu. Bote Salomão em cima. Leve ele, ande pela cidade, leve até um determinado local, e lá unjam a cabeça dele com óleo, e o coroe rei. E assim todo o povo saberá que ele será o rei de Israel no meu lugar, e não Adonias. Ou seja, Davi não teve condições de se levantar e chamar Adonias e Salomão. Ele disse, olha, eu já tinha feito a promessa, não vai ser você, vai ser você. Ele teve que se utilizar desse artifício para que o povo soubesse que Salomão seria rei em seu lugar. Ele não teve condições de fazer ou participar da coroação como de fato. Salomão, filho de Betseba. Mas não foi a criança que morreu, porque o primeiro filho, a criança chegou a nascer, quando Natã repreende Davi, ele disse, olha, prova de que tu vai ser castigado, a criança não sobreviverá. Então, o texto bíblico leva a crer que a criança já tinha nascido, porque foi 1 ano depois. Então a criança devia ter aí meados de 3 a 4 meses. E aí a criança fica enferma. Davi jejuma, ora, faz o que pôde para que a criança fique viva, mas ela vai a óbito. Mas Betseba continua esposa de Davi e tem um segundo filho com ele, Salomão. Né? E aí diante de toda essa circunstância, ele faz em algum momento a promessa de que Salomão seria rei em seu lugar. Então Adonias, por essa precipitação, por esta situação, não foi levado ainda à morte, mas ele apresentou um princípio de rebeldia. Ele recorre ao altar, Salomão poupa a vida dele. Mas aí Adonias, como nunca tinha recebido o não do rei, pede a última mulher que se deitou com Davi, que foi essa Absag, como esposa. Aí Salomão achou aquilo um absurdo, porque era prova de que ele não tinha limite. Foi a última mulher que foi do pai dele, que se deitou com ele, apesar de Davi não ter consumado nada com ela, era para se manter pelo menos a reverência, o respeito na cabeça de Salomão. De modo que Salomão manda executar Adonias, e aí tem esse problema aí, mais um filho do rei é morto. Mas o que também nos chama a atenção, eu já estou caminhando para o fim, antes que os meninos me pressionem ali, é as palavras finais de Davi para Salomão. Isso está lá em 1 Reis 2, de 1 a 4. Já encerrou o livro de Samuel. Davi já chama Salomão e instrui ele alguns princípios. A primeira coisa é assim, vem cá meu filho, seja homem. Seja homem. Tenha palavra. Prometeu, cumpra. Homem não era simplesmente caracterizado como hoje é a característica da sociedade atual. Hoje está até difícil definir, o que é ser homem. Está complicado. Mas o fato era, e uma vez eu lembro papai sempre gostou muito de negócios. E eu acho que nunca em todos os negócios do papai ele assinou uma folha de papel. Sempre é aquela velha história do apalavreado, a palavra dada. E o camarada, depois que ele fechou o negócio, era feito. Por quê? Porque se ele não observou direito, se ele não viu que tinha algum problema, azar dele. E ele sustentava, ele disse, eu não vi, mas eu sou homem, eu mantenho o meu negócio. Então a ideia antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, talvez o irmão Sebastião vá lembrar disso com mais sinceridade, ou o irmão Wilson também, o camarada empenhava a sua palavra, acabou, era feito. Hoje, se ele não assinar pelo menos umas 3 vias de papel,
Não vale de nada e é muito provavelmente que ele ainda não cumpra. Né? Porque senão não vai, o negócio não anda. Então assim, o que acontece? Os filhos de Deus, aquele que professa a fé em Jesus, o pastor quer falar, tem que ter palavra mesmo. Se prometeu, cumpra. E se não teve condição de cumprir, se justifique. Chegue e diz, irmão, não tenho condição, aconteceu isso. Eu não pude ir, eu não pude cumprir. Mas não dá para deixar para lá não, como se nunca tivesse acontecido nada. Diga, pastor. Só falando sobre a velhice, né? É o Salmo 92 e 12. Até o 15 eu quero deixar aqui para os irmãos, que é falando sobre aqueles. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha aí. Então aí o justo, né, mesmo na velhice ainda florescerá. Eu me lembro muito bem de lá em Imperatriz, na congregação que nós congregávamos, tinha um irmão, a cabeça branquinha, e de repente começaram a dar oportunidade para esse irmão na igreja, e ele começou a trazer uma mensagem, palavra mesmo poderosa, e aí a gente se encantava com esse salmo, porque realmente estava se cumprindo na vida dele. Então é isso que eu desejo a todos os irmãos que estão aí caminhando para a velhice. Ser produtivo no reino de Deus. Seja frutífero. Graças a Deus. O comentador fala rapidamente sobre chamado, né? E aí eu quero só dar uma pincelada, porque Adonias não tinha sido chamado. E é interessante que uma das provas de como é o meu chamado é, às vezes, Deus nos chamar pessoalmente, ou às vezes a igreja reconhecer que você tem aquele chamado. Isso é algo muito importante quando a igreja reconhece, tá? E aí eu quero falar as palavras finais de Davi e eu encerro com isso. Davi, ao final da vida, ele faz agora momentos de reconhecimento da soberania de Deus. Ele vai falar como Deus o levantou, como Deus o tirou. Eu imagino Davi agora relatando esse texto que nós lemos no início da aula, né? 2 Samuel 23, do 1 ao 7. Davi lembrando de como ele foi retirado lá de trás da malhada, de trás das ovelhas, e Deus o levantou, o ungiu rei, contra as possibilidades. Era uma grande improbabilidade de Davi, era quase impossível Davi conseguir o que ele conseguiu. Mas Deus o deu, Deus o fez. E ele sabia, tinha plena consciência, que não era mérito dele, não era pelos próprios méritos dele, mas foi Deus que o fez, foi Deus que fez acontecer tudo isso. E esse ponto principal que nós precisamos ter é esse reconhecimento de que é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá condições de vencermos e atingirmos os objetivos, muitas vezes que nós estamos realizando. Eu cheguei a mencionar com um amigo recentemente, ele falava sobre a necessidade de trabalhar mais e mais. Eu digo, olha, às vezes a prosperidade vem não como fruto de mais trabalho, mas é servindo mais que Deus vai abrindo as portas. Às vezes não é se desgastando mais e mais numa rotina de trabalho, é pelo contrário, é se doando mais no reino de Deus, e Deus vai abrindo portas, Deus vai fazendo as coisas acontecerem, Deus vai fazendo prosperar, porque a prosperidade, irmãos, inclusive financeira, ela vem da mão do nosso Deus. É Deus que faz o homem prosperar, é Deus que faz o negócio andar. Você pode ser o homem mais inteligente, mais habilidoso, de maiores contatos, rico, se você não tiver discernimento de Deus, Deus não abençoar, não fizer prosperar, não vai. É Deus que faz prosperar. Então a gente tem que ter essa situação. Eu sei que o cenário econômico não está fácil. E a primeira coisa que a gente pensa para conseguir mais recursos financeiros é dizer, eu vou trabalhar mais. Sabe o que eu vou fazer? Estou trabalhando só durante o dia, eu vou trabalhar durante a noite também, que é para conseguir mais dinheiro. E às vezes nesse afã, você deixa de lado comunhão com Deus, uma vida de oração, busca por santidade, e nós precisamos entender, família principalmente. Então a gente precisa entender isso. Davi fala as suas últimas palavras inspiradas por Deus, né? Que o que acontece?
ele vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo, que dele viria alguém que reinaria, e reinaria com justiça. E a justiça como ele conduziria o povo, seria prosperidade para a nação, seria prosperidade para todo o povo ali, tá? Então essa é a lição. Davi era um homem humilde nesse sentido, ele sabia, apesar de que rei sobre Israel, ele sabia que tudo não vinha dele, vinha do nosso Deus, vinha de direcionamento de Deus. E aí eu até coloquei uma frase, eu quero encerrar com ela, que diz assim: a humildade é o caminho para o coração de Deus. Não é achar que você é alguma coisa. Eu lembro de como José se apresenta diante de Faraó. José passou vários anos na prisão. O pessoal tira José da prisão, dá um banho no menino, faz a barba, corta o cabelo, veste umas roupas, manda ele se apresentar a Faraó. Faraó, ao receber, vê José, ele diz assim: então você é aquele que quando ouve um sonho, já o interpreta? Eu imagino José dando um passo para trás, dizendo assim: não, o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu sirvo que faz essas coisas. Se eu fosse traduzir, às vezes nós temos essa percepção, né? Por mais usado que somos por Deus, não é quando você ora que o milagre acontece, é quando Deus quer fazer. Às vezes a gente gosta de se sentir, não, quando eu pego o microfone, aí a igreja vai às lágrimas. Não, quando eu estou na frente, aí tudo acontece. Não, quando sou eu, aí é milagre. Coitado de você se você pensar desse jeito. Não é. É o Deus que nós servimos, que por misericórdia e graça resolveu se instrumentalizar da vida do homem. Mas ele poderia usar quem ele quiser. Até uma jumenta, se ele quiser, ele usa. Ou não usa? Usa. Então o mérito não está em nós, está nele. É graça, é misericórdia. E Davi tinha isso muito claro. Ele sabia que tudo o que ele tinha vinha de Deus e era para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Que Deus nos abençoe. Esta foi mais uma lição da escola bíblica. Eu quisera ter mais tempo para discorrer mais, mas a velhice, a gente já comentou sobre isso. Eu quero encorajar você a ser um frequentador assíduo da escola bíblica dominical. Se você quiser ouvir todas essas lições que nós demos, nós transformamos isso em áudio, está em podcast, você pode ouvir através do aplicativo, gratuitamente, todas as aulas ministradas aqui na Assembleia de Deus. Ontem eu subi a aula de número 12, quando terminar a lição faremos a de número 13, as lições completas, você pode escutar através das nossas redes sociais, tá bom? Que Deus nos